2 Coríntios 4, 8 ao verso 11, depois do verso 16. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Agora verso 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos mais uma vez o Teu nome, Pai, pela agora porção da palavra que o Senhor tem diante de nós. Nós pedimos e carecemos da revelação do Senhor, da instrução do Senhor, da inspiração do Senhor, da unção do Senhor. Pedimos que o Senhor fale à Tua igreja, que o Senhor ministre à Tua igreja, que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir a Tua palavra. Que esse tempo seja um tempo realmente consagrado e abençoado diante da mesa e da palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, venha tratar conosco, venha falar, venha nos ensinar, venha nos instruir. Nós pedimos isso para o louvor e para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse tempo, que eu tive ausente, o irmão Christian trouxe aí uma série de estudos falando sobre o tratar de Deus, o trabalhar de Deus na vida de Pedro, usando Pedro como exemplo para demonstrar o tratar de Deus na nossa vida. E um dos textos que ele usou, eu acho que no último, se eu não estou enganado, no último que ele encerrou, foi o texto de Hebreus, quando ele fala sobre a disciplina do Senhor, que nós somos discipulados, disciplinados pelo Senhor. E no momento da nossa disciplina, no momento da luta, onde o Senhor está disciplinando, tudo parece ser motivo de tristeza, não é verdade? Quando nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor, quando Deus está trabalhando na nossa vida, dificilmente a gente entende e a gente vê aquilo com bons olhos, porque nós somos assim. E a própria palavra nos coloca assim. No momento da disciplina, nós enxergamos como um momento de tristeza e não de alegria. Mas depois o fruto pacífico aparece e a gente vê, a gente é participante da santidade. Bom, vocês viram, vocês estudaram. Eu pergunto para vocês o seguinte: como é possível para um cristão experimentar, irmãos, o trabalhar da cruz, o morrer de Jesus, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, e ainda assim, o Senhor está ali trabalhando, o morrer de Jesus está ali sendo executado todo dia, como diz a palavra, e ainda assim nós não nos entreguemos à angústia, ao desânimo. Como? Como permitir o trabalhar da cruz? Porque quando a gente fala de cruz, irmãos, a gente fala de cruz. Como permitir o morrer do Evangelho? Tudo isso é Evangelho, irmãos. Tudo isso faz parte do Evangelho, querendo ou não. Como permitir o trabalhar de Deus e não se entregar ao desânimo? Não ser vencido pelo desânimo, pela tristeza, pela angústia. O que vocês acham? É possível? É possível? Quando ali a cruz está sendo operada em nós, quando morrer de Jesus, quando estamos sendo entregues à morte por causa de Jesus, dia após dia. Irmãos, olha só o que eu estou falando, hein? É possível, nesses momentos, nessas horas, não se entregar às nossas fraquezas, não se entregar ao desânimo, não se entregar às angústias? Permitir o trabalhar de Deus, permitir que a cruz opere em nossas vidas e ainda assim não ser vencido pelo desânimo e pela angústia? É possível? Esse texto que a gente acabou de ler, irmãos, fala muito sobre isso. Aqui provavelmente, irmãos, uma das experiências mais profundas e maravilhosas com o poder de Deus que nós podemos vivenciar. Repara só, observe novamente, verso 8 ao verso 11
Paulo está falando aqui, ele diz assim, e você note bem o que ele está falando. Em tudo somos o quê? Atribulados, porém não angustiados. Perplexo, em tudo somos perplexos, irmãos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Agora olha o verso 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, irmãos, guarde isso. Isso está dentro da mensagem do Evangelho. E a gente tem que ter consciência disso. Nós que vivemos. De quem será que ele está falando? Nós que vivemos. De quem será que ele está falando? Nós que vivemos. Somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Veja, o texto aqui, irmãos, é claro, Paulo aqui fala exatamente sobre o trabalhar da cruz, sobre a experiência do trabalhar da cruz. No verso 10, Paulo aí cita o levar no corpo o morrer de Jesus, né? Levando sempre, irmãos. Quando que a cruz opera em nós? Quando que o Senhor estará trabalhando em nós, operando em nossas vidas, irmãos? Sempre. Sempre eu e você, nós que vivemos, levamos, irmãos, o quê? No corpo o morrer de Jesus. Olha só, no verso 11 ele ainda fala assim, nós somos sempre entregue à morte por causa de Jesus. A expressão sempre, ela se repete 2 vezes no texto. Estamos sempre levando o morrer de Jesus no corpo. E sempre sendo, irmãos, entregues à morte por causa de Jesus. Isso é cruz ou não é cruz? É o trabalhar de Deus, irmãos. Bom, mas olha só. No verso 16, uma coisa muito interessante. Paulo então fala assim, de forma incrível, ele também diz, por isso não desanimamos, pelo contrário. Irmãos, parece até uma coisa, um paradoxo aqui, né? Sempre no corpo morrer de Jesus, sempre sendo entregue à morte, sendo em tudo atribulado, em tudo angustiado, por isso não desanimamos. Ué! Pelo contrário. Há um segredo nessa história aí, né? Onde que está? Bom, note que maravilhoso, irmãos. Aqui o testemunho de um homem, né? Que, como ele mesmo disse, mesmo sendo atribulado em tudo, mesmo perplexo, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo abatido, mesmo levando no corpo o morrer de Jesus, mesmo sendo entregue à morte, sempre, mesmo assim, irmão, ainda assim ele declara à igreja, nós não desanimamos, pelo contrário. Irmãos, o que acontece com esse homem? No estudo de hoje eu gostaria de ver com vocês, irmãos, pela graça do Senhor, na palavra do Senhor, e procurar a resposta, né, para esse mistério. Como podemos nós, cristãos, não desanimar, ou melhor, não se entregar ao desânimo, à angústia, mesmo diante do sofrimento, mesmo tendo em nós, no nosso corpo, irmãos, o morrer de Jesus. Mesmo sendo entregues à morte, sempre. Mesmo Deus operando em nós a cruz. Se você, como um cristão, na sua vida pessoal, encontrar resposta para essa pergunta, você vai dar um salto gigantesco no caminhar com Cristo. Irmãos, quais as razões que levam, e ainda levaram e ainda levam muitos cristãos,
diante do trabalhar profundo e doloroso de Deus. É doloroso. Levando no corpo, que irmãos? A morte. Somos entregues à morte. Como, irmãos, quais razões levam cristãos, mesmo diante do trabalhar de Deus, a não se entregar ao desânimo? Pelo contrário. Pelo contrário. Paulo declara para a igreja, irmãos, por isso não desanimamos. Pelo contrário. O que significa esse pelo contrário? O que é o contrário de desanimar? Quem está animado com o trabalhar da cruz? Seja sincero e me diga, quem aqui está animado com o trabalhar da cruz? Irmãos, tem um segredinho aí, não tem? Tem um mistério. Bom, irmãos, então vamos lá. Né? Eu sei que a gente já olhou para esse texto, né, já várias vezes, até recentemente, em alguns estudos, mas eu creio que vale a pena a gente observar mais uma vez a procura de respostas para essas perguntas, não é mesmo? O que você acha? Vale a pena ou não vale? Então vamos lá. 2 Coríntios agora, 4, verso 6 a verso 12. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Olha o desânimo aí, aparece de novo, né? Não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Bom, aqui eu vejo a primeira razão, irmãos, pela qual cristãos não se entregam ao desânimo mesmo diante da cruz. Mesmo diante da obra da cruz. Mesmo como a palavra diz aí, sendo sempre entregues à morte. Bom, irmãos, todos nós cristãos, indiferente das circunstâncias, todos nós temos um tesouro. Tendo consciência disso ou não, temos um tesouro, e esse tesouro, irmãos, pode fazer toda a diferença. Que tesouro é esse? Ele mesmo, o Senhor, em nosso coração. E a vida de Cristo sendo manifesta em nossos corpos mortais. Veja só, versos 6 e 7, Paulo diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo, presta atenção nessa expressão, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aí Paulo fala, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A palavra de Deus claramente declara, irmãos, que nós cristãos temos um tesouro. Que tesouro é esse? Segundo a palavra, segundo as palavras do apóstolo Paulo, Deus, Ele mesmo, irmãos, resplandeceu em nosso coração para a iluminação da glória de Deus na face de Cristo. Esse é um tesouro. E a gente precisa atentar um detalhe aqui, irmãos.
que muita gente comete um erro quando a gente olha para esse texto. Tem muita gente que pensa que a glória de Deus ou a luz do Senhor é algo, de certa forma, à parte do Senhor. Vou explicar, mais ou menos assim. É como se Deus dissesse assim para nós, ó, aqui está a minha luz para iluminar o teu coração, aqui está a minha glória para iluminar o teu coração. Tá bom aí? Luz aí, tá bom de luz? Tá bom de glória? Então, ó, faz o seguinte, vou ficar lá no meu trono, tá? Se precisar de mais luz, beleza, você pede, vem aí, te trago luz, te trago glória, tá bom? Assim? Ó, tá aqui a minha luz, ó, fica com ela, fica com a minha glória. Se precisa de mais, eu tô lá no meu trono, é só dar uma ligada lá, você liga lá, oração, joelho, tá? Eu venho, trago luz, trago glória para você. Irmãos, não é assim. Diz aí a palavra, né? O que ela diz? Que Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação, né? Do que, irmãos? Da glória, do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Irmãos, quando a luz e a glória do Senhor brilham sobre uma pessoa, sabe o que isso significa? Que Ele mesmo, o Senhor, está ali no coração daquela pessoa. Você não tem a luz do Senhor lá no seu coração, simplesmente. Você não tem simplesmente a glória do Senhor lá no seu coração. Você tem o Senhor lá no coração, resplandecendo. Ele mesmo resplandecendo. Deus não coloca sua luz, sua glória a par de si mesmo, irmãos. Quando a glória do Senhor brilha, quando a luz do Senhor brilha, isso significa que o Senhor, Ele mesmo, está ali resplandecendo em um coração. Quem vê a luz e a glória do Senhor, vê, sabe o que, irmãos? O Senhor. Porque Ele mesmo está ali resplandecendo naquele coração. Agora, queridos, a questão aqui é o seguinte: Paulo chama isso de nosso tesouro. Temos este tesouro. Por que ele chama isso de tesouro? Por que ele não chama isso de essa bênção, essa graça? Por que ele chama de tesouro? É muito precioso. Bons, com certeza isso tem uma influência muito grande na vida de Paulo e na vida de todo e qualquer cristão que, mesmo diante da obra da cruz, pode dizer, por isso não desanimamos, pelo contrário. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, em alguns instantes, mas olha só, no versos 8 a 12, Paulo traz outro detalhe importante, ele diz assim, olha só, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Aqui é um paradoxo da vida cristã, né? Você está sendo atribulado, você está perplexo, você está sendo perseguido, abatido, mas por outro lado, não está sendo desanimado, não está sendo desamparado. Qual paradoxo mais profundo que a gente pode viver? Não tem. Bom, mas aí ele fala, no verso 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aqui algo fundamental sobre o tesouro, esse tesouro que nós estamos falando, sobre essa condição, irmãos, de não se entregar ao desânimo mesmo diante do trabalhar da cruz. Observe que Paulo cita que o levar o morrer de Jesus e o ser entregue à morte por causa de Jesus tem um propósito. Que propósito é esse?
Paulo diz, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. E depois ele repete, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Eu não sei se você reparou, mas Paulo, ao falar sobre levar o morrer de Jesus, ao falar sobre ser entregue à morte por causa de Jesus, ao falar sobre ser abatido, atribulado, angustiado por causa de Cristo, Paulo também fala sobre um tesouro e fala sobre uma vida sendo manifesta em nosso corpo, em nossa carne mortal. Irmãos, em tudo isso que ele fala aqui, sendo atribulado, sendo abatido, Paulo enxerga um tesouro, que a gente pode traduzir como uma riqueza. O que é um tesouro, irmãos? O que é um tesouro? Algo muito precioso, algo de muita estima, de muito valor. Paulo vê algo de muito valor. E Paulo vê, sabe o que mais? Vida. Está aí o segredo. Paulo enxerga o que, irmãos? Vida. Que vida? Não qualquer vida. Não a sua vida. Não a minha vida. Não uma vida natural. Mas a vida de Jesus sendo o que, irmãos? Manifesta. Aonde? No seu corpo. Na sua carne mortal. Aqui o segredo, irmãos. Por que cristãos no trabalho da cruz não se entregam ao desânimo? Porque passam a experimentar exatamente isso que Paulo estava anunciando. Uma forte convicção de que mesmo sendo trabalhado pela cruz, tem diante de si um tesouro e uma vida. A questão aqui é a seguinte, quando Paulo dá esse testemunho diante da igreja, irmãos, Paulo está demonstrando em si uma forte convicção sobre ter um tesouro. E ter uma vida. Com certeza isso aqui influencia muito a vida de Paulo. E deve influenciar a vida de todo e qualquer cristão diante do trabalhar da cruz. Paulo, diante da obra da cruz, não se via tomado de angústia, do desânimo, irmãos, nem mesmo da perplexidade. Por quê? Porque diante da obra da cruz ele enxerga um tesouro e uma vida sendo manifesta. Por isso Paulo podia dizer, não desanimamos. Pelo contrário. Bom, eu pergunto para vocês, será que realmente estamos conscientes desse tesouro? Será que temos consciência real, verdadeira, legítima desse tesouro? Será que muitas vezes, quando o Senhor tem operado em nós a cruz, nós não nos tem faltado essa consciência? Será que nos entregaríamos ao desânimo se essa convicção fosse de fato forte e profunda em nossas vidas? Temos um tesouro para que a vida se manifeste em nosso corpo, em nossa carne mortal. Irmãos, falamos aqui de um tesouro incomparável. Falamos aqui de um tesouro que nenhum homem, nenhum lugar nesse mundo a gente pode encontrar. Falamos aqui do próprio Senhor, Ele mesmo se manifestando, resplandecendo em nosso coração. Falamos aqui de uma vida de Cristo sendo manifesta em nossa carne, em nosso corpo. Qual a diferença que isso pode fazer em nosso viver, irmãos? Que diferença isso deveria fazer em nosso viver? Como as lutas, as adversidades, o trabalhar da cruz em nós seria se isso de fato influenciasse, impactasse, impregnasse as nossas vidas? Temos um tesouro. Uma vida
está sendo manifesta em nossa carne mortal. Com certeza, como Paulo, talvez diríamos. Talvez não, né? Com certeza. Com certeza não tem talvez. Com certeza diríamos. Não desanimamos por isso. Pelo contrário. Vocês entendem o que eu estou falando? Sabe o que está nos faltando, irmão? Enxergar. Enxergar o quê? Por que será que a gente não enxerga esse tesouro? Por que será que essa vida de Cristo tende pouco a se manifestar na nossa carne mortal? Quando Cristo falou que veio dar vida e vida em abundância, sabe de que vida ele estava falando? Tem gente que entende isso tudo errado. Ah, que maravilha, né? Vida e vida em abundância. Tem gente que entende errado. De que vida será que ele estava se referindo? Com certeza ele estava falando sobre não passar mais por problema, certo? Sobre não ter mais angústia, sobre não ter mais adversidade. Hã? Era sobre isso que ele estava falando, não era? Ou não? Irmãos, está nos faltando colírio para os olhos. Para enxergar um tesouro. Para enxergar uma vida. Que talvez não seja a vida ou o tesouro, como a Jana se referiu. Que talvez busquemos nesta vida. Bom, tem mais. Vamos lá, vamos continuar. Agora do verso 13 ao verso 15. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muito, para a glória de Deus. Segunda razão, irmãos, pela qual cristãos não se entregam ao desânimo diante da obra da cruz. Paulo enxerga aqui outras coisinhas. Além do tesouro e além da vida sendo manifesta, né? Paulo, irmãos, vê aqui que todos nós, indiferente das circunstâncias, temos uma promessa de ressurreição acompanhada de uma extraordinária ação da graça. Irmãos, me fala, seja sincero. Quando Deus está trabalhando a cruz, a morte, operando a cruz, você enxerga a ressurreição? Você enxerga a graça atuando de maneira extraordinária, multiplicando-se? Versos 13 e 14, Paulo diz, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que também falei. Também nós cremos, por isso também nós falamos. A gente só pode falar essas coisas se a gente crê. Está um fundamento aqui. Não se fala dessas coisas, não se discute, não se estuda destas coisas se não cremos. Agora ele fala assim no verso 14. Sabendo que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Irmãos, aqui uma verdade fundamental que deve nos acompanhar sempre. Saibam disso, se em nós opera o morrer de Jesus, como ele diz nos versos anteriores,
que carrego sempre, levo sempre no corpo, que é a morte, o morrer de Jesus. Somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Irmãos, se o morrer de Jesus opera em nós, e se ele está em nós e sabemos que ele opera, isso é fácil saber, não é? Que ele opera. Isso aqui não precisa de segredo. A gente sabe facinho que ele opera. Se a morte opera em nós, irmãos, então nós temos que estar convictos que também há ressurreição. Irmãos, se na vida cristã há o morrer de Jesus, então também há a ressurreição. Provavelmente aqui o maior paradoxo da vida cristã. Irmãos, a palavra diz em Romanos 6,4, pode deixar que eu abra esse texto, que assim, Paulo também falando, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também nós andemos em novidade de vida. Irmãos, na vida cristã nós temos a morte, pois fomos sepultados com ele na morte. Sempre no nosso corpo carregamos o morrer de Cristo. Somos entregues à morte. Isso é cruz, isso é evangelho. Irmãos, temos a morte no evangelho? Ah, temos. É que a gente não quer dar atenção para isso. Temos. Mas, irmãos, nós temos também a ressurreição e a vida. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também andamos nós em novidade de vida. Sabe o que Paulo está falando aqui? Que a vida cristã, irmãos, embora eu tenha o trabalhar da cruz, embora eu tenha o trabalhar da morte do Senhor em nós, nós andamos em novidade de vida, assim como Cristo ressuscitou dos mortos. Ou seja, em poucas palavras, a ressurreição. O poder da ressurreição, irmãos. Vida em ressurreição. Aquela vida que se manifesta no nosso corpo mortal, na nossa carne mortal, é a vida em ressurreição. Em Atos tem um texto muito curioso sobre essa questão da ressurreição nas nossas vidas. Olha que interessante. Se você quiser, abre comigo esse texto. Atos 4:33. Olha que interessante. Atos 4:33. Diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles havia abundante graça. Irmãos, qual que era o testemunho da vida cristã no início da igreja? Testemunho do que eles davam? Diga, como se dá testemunho da ressurreição de Cristo? Será que é a palavra que está falando de pregação? Não, está falando da forma que ele... Não sei se vocês estão lembrados, no começo do livro de Atos diz que, assim, uma promessa, recebereis poder quando do céu, vocês estão lembrados disso? E ser-me-eis o quê? Minhas testemunhas. Irmãos, quando Lucas fala sobre o testemunho da igreja, dos irmãos ali no início, Lucas diz sobre ressurreição. O que esses irmãos testemunhavam? Ressurreição. O que Paulo ali diante da igreja está testemunhando? Ressurreição. Ressurreição. Com grande poder davam testemunho da ressurreição. Agora olha que interessante. Quando Paulo fala isso, ele completa dizendo assim: e todos eles haviam abundante graça. Irmãos, essa ligação aqui é fundamental. E é muito importante para nós se estamos diante do trabalhar da cruz. Se estamos diante do trabalhar de Deus. Duas questões que unidas são fundamentais para nós: ressurreição e graça. Irmãos,
Paulo queria chamar a atenção dos irmãos exatamente para esse fato, para a igreja. Irmãos, podemos ter em nós o morrer de Jesus, mas há em nós também a ressurreição e uma abundante graça. Paulo, mesmo diante dos sofrimentos, ele não se entregava ao desânimo. Por quê? Porque ele sabia, e a questão é saber mesmo, é ter consciência desse fato. Ele sabia sobre o poder da ressurreição e uma abundante graça que acompanhava a sua vida. Observe como isso está aí no texto que a gente leu em 2 Coríntios. Volta para 2 Coríntios. Olha só. Olha como ele fala sobre isso. Paulo acabou de falar sobre morte. Acabou de falar sobre o trabalhar da cruz, sobre ser entregue à morte. Mas aí então ele fala, sabendo que... Aí, irmãos. Sabendo. Nós precisamos o quê? Saber. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Olha só que interessante. Paulo sabe sobre algo. Sobre o que, irmãos? Sobre ressurreição. Agora, essa ressurreição que ele sabe está diretamente conectada a quem? A sua vida. Por quê? Ele diz, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará. Irmãos, a ressurreição no Evangelho, ela alcança as nossas vidas. Tem muita gente ainda, na igreja, muito cristão ainda, que acha que a ressurreição é só aquela coisa, aquele fato, né, ligado a Cristo, morte e ressurreição de Cristo na cruz. Só. É tão longe, é tão distante da ressurreição. Vocês entendem isso? Irmãos, Paulo, quando ele olhava para tudo isso, ele olhava a ressurreição, mas a ressurreição de uma maneira próxima, se conectando o quê? A sua vida. E não só a ressurreição. Aí no verso 15 ele continua. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Para que a graça, irmãos, multiplicando se torne abundante. Olha só aí a conexão. A mesma conexão que está lá em Atos. Atos fala sobre testemunhar da ressurreição e ser abundante da graça. Paulo fala sobre a ressurreição, né, sendo tocada na sua vida, sendo apresentado à sua vida, porque ele será apresentado em ressurreição aos irmãos da igreja, e ele fala sobre graça. E graça de que maneira? Multiplicando-se. Irmãos, é a graça, é o poder da ressurreição, é a vida de Cristo sendo manifesta em nós que realmente nos permite a vencer a desânimo e perplexidades mesmo diante da cruz. Precisamos saber disso. Agora eu digo, não só saber, experimentar. Esse saber aqui não é um saber intelectual. De ouvir algo e pôr na mente e deixar aqui guardadinho. É um saber de experiência, de vida, de vivenciar isso. Nos falta vivenciar, irmãos, ressurreição. Nos falta vivenciar a abundância da graça. Precisamos disso se a gente não quiser ser vencido pelo desânimo diante da cruz. Bom, para finalizar, 2 Coríntios 4, 16, 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Terceira e última razão, irmãos, pela qual nós, cristãos, não devemos nos entregar ao desânimo diante da cruz.
Todos nós, indiferente das circunstâncias, saibam disso. Mesmo que o nosso exterior se corrompa, o nosso interior se renova dia a dia. E melhor, para nós há um peso. Mas não um peso de jugo. Um peso de glória acima de toda comparação. Isso é muito interessante, né? Porque do lado você tem a cruz. Você tem o morrer com Cristo. Você tem o ser entregue à cruz, né? À morte. Você tem um lado da moeda chamado cruz, morte. E de outro lado você pode traduzir como glória. Esse é o paradoxo da vida cristã. Há em nós a cruz, há em nós o operar da cruz, o Senhor trabalhando a cruz, há em nós, há. Mas a gente precisa enxergar o outro lado da moeda. Como não ser vencido pelo desânimo quando estamos sendo trabalhados pela cruz, quando a gente enxerga o outro lado da moeda? Irmãos, Paulo dizia, por isso nós não desanimamos. Por isso, irmãos, há uma razão para não desanimar. Não é uma força que eu faço, né, psicológica, que eu fico lá no meu quarto, eu não vou desanimar, 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 não vou desanimar. Como se algo em nós, na nossa força, pudesse vencer o desânimo. Isso é psicologia. Não é cruz, não é evangelho. Irmãos, Paulo fala sobre uma razão para não desanimar. E essa razão é, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia em dia. Irmãos, se diante das lutas e adversidades, o levar de morrer de Jesus, o nosso homem exterior se corromper, pode ser que isso aconteça. Se isso acontecer, ainda assim, o nosso homem interior, segundo a palavra de Deus, se renova dia após dia. E mais, o que para muitos pode parecer uma eterna destruição, né? A cruz para muitos é uma destruição plena. Ah, mas o que eu vou fazer? Ah, eu vou morrer, eu vou perecer, e não vai acabar comigo, vai ser de mim, vou perder tudo, tem que abrir mão. Nossa! Só vê a parte ruim da coisa. Irmãos, para nós tem que ser algo diferente. Segundo Paulo, para nós isso, o trabalhar de Deus, o trabalhar da cruz, produz para nós um peso eterno de glória. Olha como ele coloca isso. Peso eterno de glória acima de toda comparação. Sabe por que Paulo não desanima diante da cruz? Porque ele consegue enxergar algo acima de toda comparação. Porque a nossa leve, ele chama, né? Você consegue falar isso? A leve momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. As que não se veem são eternas. Por que Paulo, então, irmãos, podia dizer, afinal, não desanimamos, pelo contrário? Porque Paulo via se renovando dia após dia, mesmo que o seu interior se corrompesse, e ele via um peso eterno de glória. Eu vejo isso muito interessante, como ele coloca isso, né? É um peso de glória. O que é um peso de glória, irmãos? Se a gente experimentar a glória, a gente fica satisfeito. E se a gente experimentar um peso da glória, a gente fica muito satisfeito. É isso que ele está fazendo. Ele está mostrando o tamanho da intensidade disso na vida dele. Peso eterno de glória, acima de toda comparação.
Paulo vê as coisas eternas. Se atenta nas coisas eternas e não nas temporais. Por isso, ele podia dizer, não desanimamos. Pelo contrário. Irmãos, vocês entendem a importância dessa experiência para nós? Que nós todos deveríamos experimentar, irmãos, diante do trabalhar da cruz. A gente precisa ver isso, enxergar essas coisas. Como não ser vencido pelo desânimo, pela angústia? Porque cruz é cruz. Em tudo somos perplexos, perseguidos, abatidos. Cruz é cruz. Querendo ou não. A gente tem que ter consciência disso, só isso. Irmãos, como não ser vencido pelo desânimo? Como declarei isso? Por não desanimamos. Pelo contrário, nos alegramos, enxergando, um tesouro, enxergando uma vida, enxergando uma graça, enxergando a ressurreição, enxergando uma glória acima de toda comparação. Que o Senhor nos conceda visão, que o Senhor nos conceda olhos, porque o trabalhar da cruz está acontecendo. Que o operar da cruz está acontecendo. Mas está nos faltando olhos para enxergar não o temporal, mas o eterno. Amém? O Senhor nos dê da sua graça, multiplicando-se de maneira abundante sobre as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nós temos um relance somente hoje, um vislumbre disso nas nossas vidas. Nós carecemos, assim como Paulo, de experimentar, Senhor, dessa visão diante do seu trabalhar, onde a gente pode enxergar um tesouro, onde a gente pode enxergar, Senhor, a ressurreição, a vida de Cristo, onde a gente pode enxergar, Senhor, a graça abundante, onde a gente pode enxergar um peso de glória acima de toda comparação. Nós carecemos disso, como igreja, hoje, nesse tempo. Há muitas razões, provavelmente, pela qual nós não enxergamos isso, mas nós pedimos misericórdia, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos ajude, Senhor, porque o Senhor está trabalhando conosco. Precisamos, ó Pai, dessa visão renovada, Pai. Precisamos dessa visão de alcance longe, Senhor, para poder, Senhor, não recalcitrar mais o Teu trabalhar. Para poder não mais, ó Pai, rejeitar o Teu trabalhar, Senhor. A cruz nas nossas vidas. Tenha misericórdia de nós. Nos faça, Senhor, sair daqui tocados. Nos faça sair daqui mudados, transformados. Não emocionalmente falando, mas espiritualmente falando. Saiamos daqui, Senhor, com uma vida espiritual diferente, Senhor. Porque o Teu mover, o Teu Espírito, Senhor, é o fundamento, Senhor, sobre as nossas vidas. Então, Senhor, haja espiritualmente em nós, a partir de hoje, Senhor, mudando a nossa mente, mudando o nosso coração, mudando o nosso rumo, Senhor, quando estamos diante do Seu trabalhar. Quando estamos diante da morte que opera em nós, no nosso corpo. Senhor, tem misericórdia de nós. E, Senhor, e que a ressurreição e que a vida se manifeste, Senhor, assim como está aqui no testemunho de Paulo. Pedimos isso, Pai, para a glória e o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.